Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando, estudando, refletindo a respeito da palavra do Senhor. Tá? Buscando nela compreender a revelação de Deus. Tá? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E no Salmo 119, no versículo 51, a Bíblia então diz o seguinte: os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. O que provavelmente o salmista, dentro dessa poesia, está querendo chamar a atenção é que a priori pode dar a ideia de uma certa vaidade, né? Um certo orgulho. Senhor, eu tive muitos motivos para me desviar de ti e não me desviei. Pode ser esse o sentido, né? Porque o texto basicamente trabalha esse aspecto. Agora, pode ser também ele louvando a Deus, né? Porque o seu carinho, o seu respeito, a sua preocupação em adorar a Deus é tão grande, não é, que ele entende que os motivos que ele encontra para se afastar, para desobedecer a Deus, são motivos fracos, né? Então estaria dentro dessas margens aí. A paráfrase terapêutica diz o seguinte: somos bem-aventurados, todos nós, salvos, guiados pelo Espírito, né? Somos bem-aventurados, pois o Senhor, atendendo à sua graça, a graça é o plano de salvação, né? Salvação integral, não é salvação só pegar a pessoa e botar no céu, não. É salvação integral, veja só, é pegar a pessoa e prepará-la para uma eternidade neste mundo. A vida eterna começa agora, então preparar e desenvolver essa vida espiritual, essa vida, né, eterna aqui no mundo, e também ir preparando esse indivíduo para a vida eterna no céu. Então é uma salvação integral. Deus trabalha para salvar a gente da gente mesmo, né? Basicamente é isso. Ao nos fazer parecidos com Jesus, a gente abandona nós mesmos e vamos em direção a parecer com Jesus. Tá bom? Então, somos bem-aventurados, pois o Senhor, atendendo a essa graça, a esse plano de salvação, né, pelo seu Espírito, através do seu Espírito em nós, tem nos levado a mantermos-nos envolvidos e obedientes à sua lei. Estamos agarrados a ela, estamos envolvidos a ela, não pelo mérito nosso, mas pela ação da graça de Deus através do Espírito na vida da gente, tá? Então, nos levando a mantermos-nos envolvidos e obedientes à sua lei amorosa. Olha, esse amorosa é uma preocupação que nós temos de mostrar que a lei não é nossa inimiga. Ela não foi criada para ser a nossa adversária. Ela foi criada para ser nossa amiga. É a nossa febre, né? É o que nos ajuda a entender que estamos e quanto estamos errados fora da vontade de Deus. Então, nos tem levado a mantermos-nos envolvidos e obedientes à sua lei amorosa para com todos os homens, até mesmo quando somos afligidos pelos zombadores soberbos em suas ignorâncias e imaturidades. Tá? Então, mesmo diante das aflições, mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, mesmo diante de qualquer coisa, o Espírito nos mantém, né, agarrados a essa lei. É semelhante ao que está no Salmo 23, o versículo 3. Guia-me, é Ele que me guia, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As situações surgem, as aflições surgem, as tentações surgem, mas é Ele que me guia, me conduz, né, pelas veredas da sua justiça. Então, é mérito dele. Nunca esqueçamos disso.
né, temos uma tendência muito grande de, mesmo inconscientemente, acreditar nisso e assumirmos posições muito prepotentes, muito intransigentes em relação a Deus. Quando, na verdade, tudo que somos, né, para agradá-lo é mérito somente de Deus na vida da gente. O único mérito que a gente tem é o de querer, né? É o de querer. Eu quero. Por que eu quero? Porque eu descubro que eu sou pecador. Então eu quero que ele trabalhe isso em mim. Então, a partir daí, a obra é dele. É ele quem opera essas mudanças na vida da gente. Não faz muito mais, porque, veja só, não faz muito mais, porque somos nós mesmos que atrapalhamos a obra dele. Tá? Assim, cultuamos a Deus buscando entender o seu amor. Esse é o nosso culto a Deus. Procurando meios para compreender cada vez mais esse imenso amor. Até para o nosso bem. Porque quando é para o nosso bem, a gente termina tendo outra visão a respeito das pessoas, a respeito do mundo. Tá? Buscando os objetivos do amor dele com o mundo, com as pessoas que ele ama. E aí eu tenho aqui, tem outros, mas eu tenho aqui 2 objetivos, né, dele. O primeiro é todos serem bênçãos para todos. Então, o primeiro objetivo de Deus é fazer com que eu seja canal de bênção para outras pessoas. Deus quer alcançar o mundo através de mim, através do meu testemunho, através da minha convivência, através das minhas preocupações, através da minha maneira de ser. Então, Deus, esse é o grande primeiro objetivo dentro desse amor dele, que você seja um instrumento dele para alcançar as pessoas, né, ao seu redor. E olhe que a gente não alcança só os que estão ao nosso redor, a gente vai muito mais longe do que a gente possa imaginar, tá bom? E o segundo objetivo é que todos sejam abençoados por serem instrumento de bênção para os outros. Então, eu seja abençoado porque eu sou instrumento de bênção para as outras pessoas. Então, são esses 2 objetivos, né? Abençoar todos através de mim e eu ser abençoado, porque eu sou instrumento dele para isso. Tá bom? Então, esse é o objetivo, né, do amor dele. Esse amor que está voltado a nos alcançar, voltado a nos abençoar, voltado a querer nos salvar, né, para a eternidade. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o culto a Deus, né? Sempre lembrando primeiro da atividade com o pastor Edemilson. Vamos ter, no primeiro momento, a gente vai ter novas informações a esse respeito, tá? Agora, um grande meio de sermos bênção, né, de cultuarmos a Deus de verdade, sendo bênção, né, é sermos esse instrumento de Deus para abençoar a nossa vizinhança, aquelas pessoas que moram perto da gente ou aquelas que trabalham perto da gente, enfim, a vizinhança, as pessoas que estão próximas a nós. É um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus. É mentira aquele culto dominical, aquele culto elogio, né? Aquele culto blá 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 que a gente faz no domingo, é zero se na minha vizinhança eu não sou luz e não sou sal. Entendeu? É bobagem, é tolice. Se eu não sou sal e não sou luz para a minha vizinhança, para aqueles que moram perto de mim, aquele culto do domingo não significa nada, não vale nada. Se eu dou mau testemunho, não é nem questão agora de ser neutro, não. Se eu dou mau testemunho na minha vizinhança, então aquele culto fica ainda pior, fica mais farisaico ainda. Percebe como o culto do domingo tem tudo a ver, né, com tudo mais que fazemos durante a semana? Né? A gente não pode se comportar, como eu sempre lembro, como os generais de Hitler. Né? No domingo é aquela euforia, né? Parecendo que é o maior adorador do mundo, capaz de qualquer coisa em nome de Jesus. Mas durante a semana é capaz de qualquer coisa em nome do cão, em nome do diabo. Né? Então, não adianta a gente tentar enganar. A gente pode até enganar a gente mesmo, enganar até as pessoas, mas enganar a Deus não. Né? O verdadeiro culto a Deus é durante a semana. O domingo
tem lá seu valor, mas é na semana que o culto de Deus acontece, tá? E se estamos realmente interessados nisso, é aí que devemos estar atentos. Então, em relação à vizinhança, o que é ser bênção para a vizinhança? Primeiro, eu anotei aqui 3 coisas. Primeiro, ser uma porta aberta já é muito bom. O que é uma porta aberta? É aquele lugar, a sua casa, a sua convivência, ser uma porta que as pessoas da sua vizinhança, no mínimo, elas saibam que qualquer hora que precisar de você, você está lá disposto a elas. Entendeu? Você pode até ser uma pessoa tímida. Você pode até ser uma pessoa assim, não muito, né? Não muito sociável, não muito envolvida. Aquela pessoa que está lá sempre trocando xícara de café, xícara de açúcar, essas coisas. Você pode até não ser isso. Mas elas sabem que na hora que precisar, você está ali disponível para elas. Prontinho, né, para ser bênção na vida delas. Tá? Isso já é muito bom. Isso já vale mil cultos, blá, blá, blá. 1000 cultos, elogios. Entendeu? Só isso. Só na sua vizinhança saber que você é uma porta aberta. Segundo, ser um parente mais próximo é muito melhor. Entendeu? Ser um parente mais próximo. O que é o parente mais próximo? É aquela pessoa que, na hora que a dor acontece na vizinhança, ela tem a tranquilidade de ligar para você. Você é o parente mais próximo dela. Ela primeiro liga para você e depois liga para o parente mais distante. Compreende? Então, aí pronto. Aí não é mais 1000 cultos blá blá blá, não. Isso aí já é 10.000 cultos blá blá blá. 10.000 cultos, né? Elogios. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, aquela coisa que a gente sempre faz, né? Na hora que está todo mundo fazendo, a gente termina fazendo a mesma coisa e nem sabe o que está fazendo, né? Mas muito bem. Só em você ser o parente mais próximo do seu vizinho e ele sabe que você é alguém dirigido, guiado por Deus, né? Só em ser o parente mais próximo já vale 10.000 cultos. Blá, blá, blá. Entendeu? Terceiro, se você for o amigo disponível, é melhor ainda. Aquele que está ali próximo, aquele que vai lá, aquele que cuida, aquele que se preocupa, se interessa, aquele que anseia, não é? Anseia pelo bem do outro, está lá preocupado constantemente. Ele sabe que você é uma pessoa que está lá preocupado com ele, interessado no melhor para ele. Pronto. Só aí vale o quê? 100.000 cultos, blá, blá, blá. 100.000 cultos, blá, blá, blá. Isso é ser luz. Isso é ser sal da terra. Né? Aquela conversaria que a gente faz no domingo, aquilo e nada. Até a gente mesmo sabe. Até a gente mesmo sabe. Né? Tem um hino muito lindo que diz assim: tudo entregarei, ó Senhor Jesus bendito, tudo deixarei. A gente canta. Mas muito bem. Né? Isso parece um caso, agora me lembrei de um caso, deixa eu ver se dá tempo de conversar isso, né? Em um caso da menininha que no Dia das Mães, né? Estava lá toda bonitinha, cantando lá na frente e balançando o vestidinho e dizendo: todos os dias, mamãe, farei as coisas que me mandar. Todos os dias farei, sem minha mãe, as coisas que me mandar. Tem mais, a música é bonitinha, né? Aí chegou em casa, terminou o culto, ela foi para casa. Aí a mãe, em determinado momento, disse: minha filha, pega ali aquela vassoura e varra aqui. Aí ela disse: mãe, eu não vou não. Mas minha filha, por favor, vá. Não vou não, não vou não. Depois eu faço. Aí a mãe disse assim: minha filha, você não cantou lá na igreja? Você não cantou, minha mãe, todos os dias farei as coisas que me mandar? Ela diz: mãe, aquilo é só a música. Aquilo é só a música. Viu o que é o culto
blá, blá, blá. É isso. Só a música. Agora, se você é uma bênção para sua vizinhança, você é um porta aberta, é muito bom. Se você é um parente mais próximo do seu vizinho, é muito melhor. E se você é o amigo disponível, é ainda melhor. Tá bom? Então, lembre-se disso na hora que você estiver no culto, blá, blá, blá. Não vale nada aquilo, é conversa fiada, é mentira, né? É hipocrisia, é farisaísmo. Se durante a semana você não foi a bênção que deveria ser para o mundo, a luz e o sal. Luz e sal. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu ver o texto bíblico aqui. Não sei se eu coloquei os comentários. Não botei, não. Olha aqui. Bom dia, irmã Ivete. Antes disso, deixa eu botar aqui sobre o culto. Deixa eu botar aqui nos comentários. Nos comentários. Ok. Apesar que já passou, né, o momento falando sobre o culto. E aqui o texto bíblico. Deixa eu botar aqui agora o texto bíblico. É sempre uma alegria, irmã Ivete, ver seu nome aqui dando bom dia pra gente, tá bom? Muito bem. Vamos aqui ao texto bíblico. Nós estamos em João, capítulo 1, né? João, capítulo 1. Aqui em João, o texto diz assim. Estamos no versículo 13 e 14, né? Estamos na introdução da carta de João. Lembrando que João não está evangelizando como Mateus, que estava evangelizando os judeus. João aqui não está evangelizando como Marcos, que evangelizava, não é? Os romanos. Não está evangelizando como é o caso de Lucas, né? Lucas evangelizava os gregos, tá? João aqui, ele está defendendo, ele está falando para pessoas que já conheciam Jesus. Não estava em defesa de Jesus, mas na defesa da divindade e humanidade de Jesus. A preocupação dele era para grupos que estavam duvidando da humanidade. Para eles, isso aí foi escrito 60 anos depois da morte de Jesus, então já era grupo, veja só como é que a heresia funciona, né? Já era grupo que acreditava que Jesus não veio em carne, Jesus veio somente em espírito, porque eles acreditavam que o corpo em si, ele é pecado e produz pecado, então Jesus não poderia ter vindo em corpo, quando na verdade o corpo não produz pecado, tá? Ele não é pecado, não, porque Deus fez e Deus não iria fazer isso, né, com o corpo. Na verdade, o que a Bíblia coloca como carne, né, é esse ímpeto que nós temos que nos inclina. É o que dá o que dá significado para no momento que a gente obedece. Por exemplo, na hora que você obedece a Deus, você está obedecendo. Por quê? Porque você teve a opção de não obedecer. Entendeu? E quem é que faz essa opção de não obedecer? Esse velho homem, essa carne, tá? Essa tendência para a desobediência. Então, aí você escolheu a obediência, então você está obedecendo, né? É diferente do animal, dos animais. Os animais não têm essas duas opções, tá? Eles só têm a opção de seguir o instinto. Tá? Não tem, como nós, a capacidade de conhecer o bem e o mal, escolher o bem e o mal e ser respeitado, né, por Deus naquela escolha que a gente fizer. Claro que tem consequências, mas ele respeita. É por isso que Deus não obriga ninguém a nada, tá bom? É por causa disso. Então o versículo 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue. Veja só, aqui ele está falando aqui no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, né, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele está falando daquelas pessoas que se submetem o Espírito não convence, então, aqueles que se submetem a esse convencimento do Espírito, que passam pelo novo nascimento e por isso chegam à conversão, que é operada também pelo Espírito, essas pessoas, então, ele coloca aqui, esses não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Ou seja, isso não é uma questão intelectual, não é uma questão biológica,
né? Essa maneira, esse novo nascimento, digamos assim, em Jesus. Não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, porque é Deus quem opera isso. Tá? É Deus que faz esse novo nascimento acontecer, essa conversão. Não é a obra do Espírito? Então é o próprio Deus. Tá? Versículo 13. No versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne, aí está falando de Jesus, e o verbo se fez carne, né? Humanizou-se, desceu ao nível dos homens e habitou entre nós. Né? Jesus, né? Por que ele está falando aqui antes de contar a história de Jesus? Porque o livro foi escrito 60 anos depois da morte de Jesus. Então ele está primeiro fazendo um preâmbulo sobre Jesus, para depois então começar a contar a história de Jesus. Então ele coloca aqui, o verbo se fez carne. A palavra verbo aqui tem um sentido assim. Verbo é uma palavra que inspira ação, tá? Não é uma palavra quieta, não é uma palavra sem... por exemplo, caneta. Caneta é uma palavra estática, ela está quietada, ela não inspira ação. Né? Mas quando você fala assim, canetar, aí já é uma ação. É um verbo. Tá? É como se fosse assim, não é uma coisa de braço cruzado, é uma coisa que está com a mão na massa. Esse é o sentido de Jesus ser o verbo, porque é a palavra de Deus não neutra, mas uma palavra ativa, uma palavra viva, uma palavra que tem ações, né, em benefício do ser humano. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio mesmo ao mundo, ele se tornou homem, ele encarnou, né, não veio só em espírito, não, ele veio, ele encarnou, ele tornou-se homem, né, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja só, como é que a gente deve entender tudo isso a respeito de Jesus? Jesus era 100% homem, e Jesus era 100% Deus. Ele não era metade homem, metade Deus, não. Ele era inteiramente, ele era um homem, um ser humano, como qualquer um de nós. Ele era humano, 100%, tá? Como qualquer um de nós. Mas ele continuava sendo Deus. Porque isso não tem jeito dele deixar de ser. Ele é Deus. É Deus que se tornou homem. Tá bom? É um Deus que encarnou. Mas para parecer bastante com a gente, então ele encarnou-se 100%, né? No máximo que podia ser um homem, um ser humano como qualquer outra pessoa. Então ele era 100% homem, 100% Deus. A gente tem que ter isso bem claro para que a gente possa, como eu já escutei alguém criticando, falando porque não, ele era Deus. Aquela morte na cruz ele não sofreu tanto. Sofreu demais, porque ele sofreu como ser humano. Ele era uma pessoa que estava ali, né? Um ser humano, como qualquer um de nós. E o que mais doía não era a questão física, e isso já doía muito. Aquela posição dele na cruz já era castigante ao extremo, né? Ao extremo. Já era um sofrimento ao extremo. Mas o que mais doía era ele estar morrendo de maneira injusta, né? De maneira injusta. E isso doía mais, né? E a gente compreende isso perfeitamente como ser humano, como pessoa, né? Se a gente estivesse no lugar dele, a gente também estaria sofrendo muito nisso, tá bom? Então esse é o versículo 13 e o versículo 14. Na sequência, a gente vai, então, falar um pouquinho sobre liderança, né? Liderança espiritual. Hoje é terça-feira, a gente vai falar sobre a liderança espiritual responsável pelo cuidado existencial do rebanho, tá? A existencialidade do rebanho, não a espiritualidade. A espiritualidade é daquele primeiro grupo de líderes espirituais.
A segunda agora é a existencialidade. É o que a Bíblia chama de diáconos. Diácono aí não é necessariamente, e naquela época era, mas necessariamente não é o título que alguém recebe, mas é qualquer função dentro de uma igreja, dentro de um rebanho, que atue no bem-estar, né, das pessoas, no bem-estar dos da igreja e no bem-estar dos de fora da igreja. Tá bom? Então, esse é chamado diácono. A palavra diácono no grego tem o sentido de servo, tá? Tem doulos também. Aliás, diácono o diácono tem esse sentido e o doulos também são servos, tá? Mas aquele específico para essa obra na vida da igreja seria então esses diáconos que foram escolhidos lá em Atos capítulo 6 pela orientação dos apóstolos. Então, a orientação que Paulo dá para os diáconos, não é, para esses líderes espirituais, é o seguinte, entre outras orientações, aqui no versículo 10 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Ele diz, e também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Então, a orientação que Paulo dá, na hora de, falando para Timóteo, quando você for escolher ou ajudar a escolher diáconos, não é, no corpo da igreja onde você está pastoreando, então entenda que essa característica é fundamental, que ele seja primeiro provado, ou seja, quem é diácono não vai ser assim, qualquer pessoa vai ser escolhida para diácono. Não é assim, mas ele ora muito, ele lê muito a Bíblia, não é esse o sentido. O sentido é o seguinte, a pessoa quando entra, aliás, quando você tem uma habilidade, uma disposição para alguma coisa, é porque você já tem essa tendência. Então você vai observar, essa orientação, né? Você vai observar no dia a dia do corpo, né, daquele rebanho, aquelas pessoas que já têm assim uma tendência para se preocupar com o problema do outro, se preocupar em ajudar o outro, se preocupar em encontrar soluções para a outra pessoa. Essas pessoas, então, elas já têm um dom, elas já têm uma disponibilidade natural para aquela situação. Então, essas pessoas, ele fala aqui, devem ser escolhidas como diáconos, porque elas já têm esse dom, já têm essa habilidade para essa atuação. E aqui também que sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, né, se forem irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui tem no sentido de naquilo que fazem e naquilo que são. Né? Uma pessoa que é muito dedicada às pessoas, mas tem um mau exemplo, dá um mau testemunho, não vive de maneira abençoadora, né, a sua vida cristã, essa pessoa não pode ser escolhida como diácono. Né? Ela pode até ajudar em alguns momentos, mas como diácono, líder espiritual, ela então está desabilitada por causa do testemunho dela, da vivência dela, enfim. Né? Então é preciso que ela seja irrepreensível para ser escolhida, então, como parte, né, do corpo, no sentido de ser uma liderança espiritual. Tá bom? Deixe-me ver aqui. Vamos aqui para essa opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E hoje tem aqui um tema muito interessante. Inclusive, é um tema que muitas pessoas têm alguma dificuldade, né, porque misturam muito as coisas. Então, acredito que isso aqui vai ser muito apropriado, né, para essas pessoas. A gente vai falar aqui nesse momento da opinião a respeito do amor, tá? Os tipos de amor que a Bíblia tem. O grego, ele sempre se caracterizou como comparado, inclusive com, digamos, o português de hoje e o grego, né, a língua grega daquela época. A língua grega era mais rica. Por exemplo,
No português você tem a palavra manga, sempre a gente lembra dela, né? A palavra manga para vários significados, né? A manga tem vários significados, várias coisas com esse mesmo nome. O grego evita um pouco isso. Uma coisa semelhante ao grego é a língua, a língua alemã. O alemão, ele tem uma palavra, às vezes, para situações com detalhes diferentes, né? Uma palavra específica porque ele pega aquela mesma palavra e encaixa mesmo naquela palavra uma outra que dá então um significado diferente, né, para a primeira palavra. Então o grego tem isso. Então eu vou falar aqui, pelo menos é o que se conhece, né, 7 tipos de amor que na Grécia daquela época, não é só a Grécia, mas no mundo, né, que conhecia a língua grega, eles distinguiam, tá bom? São 7 tipos de amor diferentes e são amor. E no português a gente chama tudo de amor. Tudo é amor, né? Amor nisso, amor naquilo. Você vai ver que a gente só tem essa palavra. Neles não, lá no grego não. Inclusive no grego bíblico não. No grego bíblico você vai encontrar vários tipos de amor com nomes, com nomenclaturas diferentes. Por exemplo, o primeiro amor que eu tenho aqui na lista, né? O primeiro amor é aquele amor por brincadeira. É semelhante a essas práticas hoje, né, que os jovens fazem, né? Eu fiquei, não sei se é essa palavra hoje, né? Tem outra palavra, não sei. Eu fiquei, não é? Eu gostei de fulano, né? Então é um amor de brincadeira e que tá claro, a pessoa já sabe, o outro sabe que é um amor de brincadeira, é um amor de momento, entendeu? É sentimento, a pessoa sente amor por aquela pessoa, mas já sabe que amanhã aquilo ninguém vai lembrar mais daquele negócio, né? Então esse amor chamado ludus no grego, tá? Esse é um tipo de amor. Ele é um amor mais frágil, claro, né? Não tem compromisso, não tem raiz. Ele já existe para, né? É semelhante a agora as tecnologias quando você manda uma mensagem, né, para alguém, você determina quanto tempo aquela mensagem vai ficar ali. Então a pessoa já sabe que aquela mensagem vai apagar, né? É assim. Então é ludus, é o amor ludus, não é amor ludus. Ludus é esse amor, né? É o nome desse tipo de amor lá no grego, tá? Então ele é frágil e é momentâneo. Momentâneo, ele não tem futuro. Ninguém sabe, né? A não ser que ele mude de estilo, mas já sabe que amanhã ninguém vai estar mais cobrando nada de ninguém a respeito desse amor. É um amor de brincadeira. O segundo tipo de amor que tem aqui é o filautia, tá? Filautia. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Ok. Então é o amor filautia. Esse amor é o amor por si mesmo. É quando você se ama, tá? É um amor por si mesmo. Ele é incondicional, né? Em qualquer circunstância, eu me amo. Ou eu quero me amar, ou eu gosto de me amar, né? E quando a gente encontra até razões para ficar zangado com a gente, depois a gente encontra também razões para defender a gente, né? Então o filautia é um amor por si mesmo. Você se ama, eu me amo, né? E ele serve inclusive para aquele amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então do jeito que você se ama, ame o próximo. Tá? Então ele serve como parâmetro para o amor agape, que é o que a gente vai ver mais tarde. Então o filautia é o amor por você mesmo, é um amor sentimental também. Você sente esse amor por você e esse sentimento leva você a muita coisa. Também pode ser uma decisão, né? Mas normalmente é o sentimento mesmo. A gente se ama, né? É uma questão emocional mesmo, né? A gente encontra bons motivos para amar a gente mesmo.
E esse, então, é um amor egocêntrico, não é? Eu me amo. É normal? Sim, é normal e deve acontecer. Agora, quando ele é demais, quando ele passa de algum limite, quando esse limite é prejudicial a mim ou é prejudicial às outras pessoas, aí ele se torna doentio. Ele se torna uma enfermidade, né, para a vida da gente, tá? A gente deve amar, mas tem limites, né? Passou disso, já é doença, já termina sendo prejudicial para nós mesmos, né? Para nós mesmos. A mesma coisa o ludus ou ludus, né? O ludus é esse amor brincadeira, é normal? Sim. Não é anormal não, é uma coisa que acontece. Você ama, né, alguém ou ama alguma coisa, sei lá, e isso você sabe que é uma coisa passageira, não é uma coisa definitiva. Isso é normal. Agora, quando isso se torna muito comum, aí já demonstra uma certa enfermidade mental, emocional de sua parte. Tá bom? Isso, bom, já vimos o ludus e o filautia. E por último, para hoje, o amor eros. Né? O amor eros é um amor por atração romântica. Então eu me sinto atraído por alguém, então eu passo a desenvolver um amor por aquela pessoa, e é um amor com um sentido erótico. Né? Então eu me sinto atraído, eu passo a amar e eu me sinto atraído também no sentido erótico daquela pessoa. Né? Entra aí alguma química, digamos assim, onde a pessoa se sente interessada eroticamente por aquela outra pessoa. Esse é o amor eros. Ele é sentimento. Isso quer dizer, com todos que são sentimentos, são tipos de amor assim volúvel, né? Porque e precisam ser alimentados, tá? Então, ele é sentimento, ele é volúvel e ele é sexual. E em contraposição a ele, tem o amor epitomia. Esse faz parte também desse terceiro tipo de amor, né? O epitomia. Ele é uma atração não romântica. Tá? Eu me sinto atraído pela outra pessoa, a outra pessoa não é alguém que me chama muito a atenção, mas não há uma atração sexual, não há um sentido sexual nisso. E às vezes as pessoas confundem, se eu estou atraído, existe... Não, existe essa atração, mas não é no sentido sexual. Tá? Também é sentimento, é volúvel, né? É volúvel mas não é, né? Ele é assexuado. Deixa eu botar aqui para ajustar. Muito bem. Então esses são os tipos, né? Tipos de amor que na Grécia, no grego, existia e ainda provavelmente exista, né? Provavelmente até eles ampliaram isso, porque o tempo vai passando e você vai ampliando as semânticas, né, das palavras. E com isso o idioma vai se enriquecendo, tá? Muito bem, tudo isso é a respeito de amor para a gente ficar lembrado. Sigamos. Vamos ver aqui o Facebook. Vamos ver o Facebook, o que é que ele tem para nós aqui nas suas postagens, né? Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Pronto, deixa eu botar aqui. Cadê você, Facebook? Tá aqui. Pronto. Então, vamos ver. Aqui está o culto de hoje, né? Aliás, antes disso, deixa eu só lembrar aqui alguns aspectos
do Facebook. Primeiro, os temas, né, que a gente dá de sugestão para as pessoas, eu coloquei nos comentários. Segundo, a imagem que está aqui atrás de mim, essa imagem é lembrando aquele momento que Jesus esteve na sinagoga, quando ele foi chamado para ler o texto bíblico, né? Somente mestres podiam fazer isso. Mestres reconhecidos, não é mestre porque é sábio, não. É mestre porque estudou com algum mestre. Isso é importante a gente lembrar, para a gente não ficar com a ideia de que Jesus saiu do nada e foi reconhecido como mestre em Israel. De maneira nenhuma. Para ser mestre, precisava estudar com o mestre. Tá? E Jesus era reconhecido, foi chamado de mestre por todos. E aí está um momento também que mostra isso, quando ele é chamado para ir ler e interpretar o livro de Isaías lá na sinagoga. Outro momento é quando trazem uma adúltera para ser apedrejada, né, na frente dele. Só podia se fazer isso diante de um mestre, né? Foi o caso de Paulo. Paulo era mestre e Estevão foi apedrejado na frente de Paulo porque Paulo era um mestre. É assim que funcionava a coisa naquela época, né? Então Jesus está aqui na sinagoga e está lendo um texto bíblico que a gente conhece bem, que é um texto em Isaías. Tá bom? Vamos aqui então para o Facebook. Então nós temos o culto de hoje, né? Esse culto de hoje, ele está, olha aqui, ele está curtido, né, até agora por Edilza Rocha, por Vânia Costa, por Marcos Brandão e por Ivete Espíndola. Olha, então, são pessoas queridas que já curtiram, né, o nosso culto de agora pela manhã. E aqui tem alguns comentários que eu já coloquei a respeito do que estamos desenvolvendo durante o culto. Vamos ver sobre o dia de hoje. O mês é o mês amarelo, verde e vermelho, a gente já sabe, né? O dia 21, hoje, é dia do início da primavera no hemisfério sul. Hemisfério é aquela parte de baixo do globo terrestre, não é? E início do outono no hemisfério norte. Então, na parte de cima do hemisfério, né, da Terra, hoje é o início do outono. Tá? Hoje é o dia da tia, é o dia do adolescente, é o dia da árvore, dia do fazendeiro, dia nacional da radiodifusão, dia do rádio, dia do radialista e dia de luta da pessoa portadora de deficiência. Hoje é o dia mundial da doença de Alzheimer e é o dia de limpeza do litoral nos países, né? E dia internacional da paz, tá? Hoje, dia 21, tem todos esses comemorativos, provavelmente existam outros comemorativos para esse dia, mas a gente só descobriu na nossa pesquisa, esses comemorativos aqui. Aqui tem um vídeo sobre a entrevista ontem com Jonatas a respeito de família. Muito boa a entrevista e eu recomendo que você dê uma assistida. O tema é o seguinte, cadê? Motivos, né? É um vídeo, não é um vídeo motivo para divórcio, não. O estudo fala sobre o que é que um homem deve ter em mente quando pensar em divórcio. O que é que ele deve ter em mente? O que é que ele deve pensar antes de chegar ao divórcio? Tá? É isso que estamos tratando nessa entrevista. Eu vou ver se depois eu me lembro para consertar esse título aqui. Aqui tem um vídeo sobre péssimos hábitos à saúde. Isso tem a ver com mordomia cristã. Aqui tem um vídeo, estudo sobre as 10 maiores marcas de uma pessoa bem-aventurada.
Aqui tem outro vídeo sobre as 10 duplas de mulheres mais lembradas na Bíblia. E aqui tem os 10 personagens bíblicos mais lembrados, né? E aqui tem um banner convidando para o culto, esses cultos matutinos, e os temas que o culto matutino desenvolve durante cada dia da semana. Aqui tem sobre o Sermão do Monte, as marcas, os ensinos principais do Sermão do Monte. Aqui tem um banner falando sobre o nosso quarto pastorado, não é? O que é que Deus tem usado e aberto portas a respeito dessa nova fase, né, da minha vida e do meu ministério. Aqui tem um estudo sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males humanos, né? É um estudo interessante. Aqui tem um convite para a plataforma do Psicalme. Aqui tem o seguinte ensino, que é de PNL, né? Tenho confiança no poder divino e único. Ele guia todos os meus passos e me leva para onde eu desejo. Vivo em um universo infinito. Todas as oportunidades estão à minha disposição, conforme tudo o que desejo e acredito. A ideia é assim, olha, você tem 5.000, digamos, 10.000 oportunidades passando sempre perto de você. 10.000 oportunidades de coisas diferentes, de situações diferentes. 10.000. Se você está focado em uma coisa, você tem facilidade de observar oportunidades ligadas àquela coisa. Então, o focar é importante. Se você sonha com alguma coisa, não é? Sonhar no sentido de querer alcançar alguma coisa, isso faz com que dessas 10.000 oportunidades você consiga perceber, não é, aquelas oportunidades que têm a ver com aquilo que você está focado, com aquilo que você está em sonho, tá bom? Então, é importante saber onde quer chegar, porque essas oportunidades existem para todo mundo, mas só aproveita quem está focado em algum resultado, tá bom? Aqui tem um tema que conversamos ontem no culto matutino, né? A história da humanidade, a religião que, na história da humanidade, a religião que mais fez e promoveu guerras no mundo é o cristianismo. E aí por diante, esse banner vai chamar atenção para isso, tá bom? O joio que sempre fez parte da maioria do cristianismo, no cristianismo, tem sido e feito tudo isto, fazendo o cristianismo ser este câncer para a humanidade. Tá bom? Então o joio termina pela sua quantidade, pela sua violência, pela sua determinação em relação à carne. Não está interessado em fazer a vontade de Deus, não. O interesse é fazer a sua vontade, se justificando de que está fazendo a vontade de Deus. A ideia é essa, do joio. E com isso, a gente tem esse cristianismo, não é? Criminoso, que sempre na história da humanidade esteve mostrando suas garras contra o mundo que Deus ama. Tá? Então é isso que esse banner chama atenção. Aqui tem uma lista de artigos que já escrevemos para um site de notícias aqui da cidade. Aqui tem defeitos na igreja local de Cristo, né? Promovido pelo joio, contra si mesmo, contra o trigo e contra o mundo amado de Deus. Então tem aqui, e a gente está juntando algumas sugestões de algumas pessoas a respeito desses defeitos, né, que tem. Por que é importante saber disso? Porque o trigo precisa saber disto. E o trigo poder dizer ao mundo, não é, que apesar desses defeitos,
né, ela tem o trigo, tem uma mensagem de Jesus para falar a todo mundo. Tá, ok? E aqui o culto de ontem, né, o culto matutino de ontem. E tivemos duas curtidas ontem. Uma foi do Adson Costa e outra de Marcos Brandão, tá? E esse foi o culto de ontem. Deixa eu ver aqui se tem algum assunto que foi colocado para a gente conversar rapidinho. Não tem. Não tem, tá bom? Ok, não temos tempo para a gente entrar em um outro assunto, né? Seguindo aquilo que a gente já conversou, inclusive ontem, não temos esse tempo, então a gente vai aqui para o nosso momento de oração, tá? Vamos orar. A gente hoje vai orar agradecendo a Deus pela paciência dele conosco, imensa paciência, e pedir que ele continue nos dando paciência para com as outras pessoas, tá? A paciência dele conosco e que a gente tenha paciência com as pessoas. Vamos orar. Deixa eu botar primeiro aqui por que é importante? Eu já falei aqui, né? Por que é importante eu colocar esses temas nos comentários? Algumas pessoas, quando vêm aqui para o nosso culto, eles querem ter contato direto com um determinado momento do culto. E nesses comentários que a gente coloca, fica um horáriozinho, né? E nesse horáriozinho a pessoa clica, o horário leva a pessoa para aquele momento que aquele assunto está sendo tratado. É por isso que é tão importante a gente colocar isso aqui para ajudar algumas pessoas. Então vamos orar. Amado Deus, querido Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos pela Tua palavra e pelo Teu amor e temos visto e sentido, Senhor, a Tua paciência conosco. Nós queremos Te louvar por isso, Te agradecer por isto. E queremos pedir, Senhor, que com esta paciência conosco, Tu possas continuar trabalhando a nossa paciência em relação às pessoas que convivem conosco. As pessoas que, por um motivo ou outro, nós às vezes perdemos a paciência, quando na verdade, Senhor, temos motivos demais para muita paciência com eles, porque Tu tens tido uma imensa paciência com a gente. Nós queremos Te agradecer e Te louvar e pedir por tudo isto no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Isso aqui é a oração. Aqui nós temos os lembretes, né? Hoje à noite a gente vai ter uma conversa com Cristina a respeito desse estudo sobre família, tá? E no link 13, 14, 15 você tem os links de 3 cursos na descrição deste culto, né? Então você tem aí os links 13, 14 e 15. E o link 3 você tem os vídeos estudos, uma lista de muitos vídeos estudos que já temos disponíveis na internet. Amanhã a gente vai estar cultuando a Deus e a gente vai estar, entre outros assuntos, tratando de recados bíblicos aos ricos. Aos ricos, né? Então, o que é que a Bíblia tem para dizer para eles? Então, amanhã. E hoje é terça-feira. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua família, tá? As virtudes de cada um, aproveitar a vida e a presença de cada um, amar as diferenças, né? Porque você também tem, eles também têm. E amar completo as pessoas, né, com suas características. E que na sua rede social hoje você divulgue respeito e tolerância em Jesus, tá bom? E que hoje seja um dia maravilhoso, né, um dia abençoador na sua vida, tanto para você quanto para as pessoas que convivem com você, tá bom? A gente vai colocar agora aqui uma música finalizando e a gente vai se despedindo, tá bom? Que o Senhor continue lhe abençoando nesse dia maravilhoso com você e ele. Até mais.